Olá, seguimos aqui com o nosso conteúdo referente à segunda etapa. Vamos falar um pouquinho sobre recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Esse tema é um tema muito complexo. Existe, assim, muitas minuciosidades acerca de todo esse processo. Eu tentei fazer com que os slides ficassem o mais didático, o mais simples possível para que vocês consigam entender a complexidade desse processo todo, né? Mas que futuramente, diante de um processo seletivo, né, um processo de recrutamento ou até mesmo de treinamento, vocês consigam ter a percepção não só enquanto assim participantes avaliados, mas também como participantes sendo avaliadores, ok? Então vamos lá. Vamos começar sobre essa questão do recrutamento, né? O recrutamento e a seleção, vocês vão perceber que um geralmente está entrelaçado ao outro, tá? O recrutamento, ele vem justamente para buscar atrair uma mão de obra, ou seja, o que determinada empresa precisa. Se eu vou construir uma casa, quais são os profissionais que eu vou precisar? Se eu vou fazer uma manutenção numa planta de beneficiamento, quais são os profissionais que eu vou precisar? Então, a partir daí, né, senta-se com todo o quadro, né, de trabalhadores do RH, mais os gestores, justamente para verificar, né, o perfil desses candidatos. O recrutamento, ele pode ser dividido em recrutamento interno e externo, tá? Eu confesso que tenho um apreço especial pelo recrutamento interno, visto que mexe diretamente com os fatores motivacionais dos trabalhadores. Por quê? A pessoa que está ali, né, na empresa, que se engaja, que veste a camisa, que, né, fala assim, né, dou meu suor pelo meu trabalho. Então, a partir do momento que você, por exemplo, inicia numa empresa como um capacitar e, consequentemente, é promovido para operador 1, 2, 3, depois técnico, você tem uma visão diferenciada da empresa, de todo o processo construído ali. A questão do recrutamento interno, que muitas das vezes, né, observamos certas desvantagens, é porque a cultura fica muito cristalizada. O trabalhador entra ali, ele é treinado, ele é moldado a seguir aquele sistema, né, de valores, de gestão, e com isso não tem muitas das vezes a inserção de novas ideias, né, dessa quebra, dessa cristalização, como falei para vocês. Mas o recrutamento interno, ressalto mais uma vez, que é algo assim muito enriquecedor para os trabalhadores da empresa, né? Os níveis motivacionais, o engajamento, o nível de produção, ele tende a ficar até mais alto, justamente pelo fato da pessoa saber que o seu trabalho vai ser reconhecido e, consequentemente, ela pode sim receber alguma promoção. O recrutamento externo, voltando nessa parte, né, é muito importante que nós saibamos quando e por que realizar, né? Como disse, é enriquecedor no sentido de que ele quebra essa cristalização da cultura da empresa, né? Aquele método assim engessado, porque vem um profissional de fora, né? Com ideias, com crenças, com uma formação às vezes diferente. Então isso também traz enriquecimento para a empresa. Em contrapartida, assim como no recrutamento interno, tem as desvantagens, que a partir do momento que tem alguém ali capacitado na área, né, que poderia passar pelo recrutamento interno e ser promovido, e não ocorre isso, né, acaba que vem um profissional externo, a equipe pode não se adequar muito bem, não ter um ajuste interessante em relação à vinda desse novo profissional, tá? Mas em relação aos métodos, né, do recrutamento externo, nós observamos muito o banco de dados. Geralmente há muito contato, né, com universidades, escolas, centros de formação, anúncios em jornais, as agências, né, de recrutamento, como aqui em Lafayette nós temos algumas, que eu prefiro não citar o nome,
mas que fazem trabalhos de excelência em relação a essa questão, né, de recrutamento. Quando falamos de seleção, já seria como se fosse assim um segundo momento. Depois que eu já tenho todas essas informações, né, o perfil do cargo, tudo alinhado, tudo direitinho, que eu já fiz uma divulgação inicial, que eu já recebi um banco de currículos, consequentemente, eu vou agora selecionar quais são os candidatos que possuem habilidades e competências mais compatíveis com o cargo que eu desejo, né? Então, aqui até destacou aí, a seleção ela é como se fosse um processo de comparação. Se a gente for pensar historicamente, né, esse processo de seleção começou lá desde a guerra, né? Porque muitos soldados eram selecionados justamente devido ao porte físico, habilidades, competências. Então, esse processo de seleção, ele abarca muito essa parte aí, desde os primórdios, né? Das guerras que o nosso mundo já passou. Em relação às técnicas, né, de seleção, existem várias. Eu especifiquei a questão da entrevista, porque a entrevista em si, ela auxilia muito todo o processo. Na psicologia, a gente costuma falar que o contato inicial, né, até promovido, que chamamos de rapport, é aquela quebra de gelo, isso auxilia muito durante todo o processo de seleção. As pessoas, né, os candidatos tendem a ficar um pouco mais assim espontâneos, mais relaxados em relação ao processo quando esse quebra-gelo ele é eficaz, né? Ele é feito da maneira correta. Então, a entrevista ela pode ser de dois aspectos, que é o que eu estou destacando aqui para vocês. Geralmente são condutas padronizadas, ok? Então, podemos fazer com questões abertas mesmo, que o próprio entrevistado ele possa explanar melhor sobre os conteúdos, né? Algumas entrevistas por competência que estão sendo utilizadas muito agora no nosso cenário, vem com questões abertas justamente para você testar, para você observar como que vai ser, né, a interação do candidato, e temos também aquela padronizada, onde que a pessoa vai responder mais sim, não, isso me agrada, isso não agrada, verdadeiro, falso, como eu coloquei aqui, tá? Em relação às etapas da entrevista, sempre tem que ter a preparação, tá? É essencial você saber o que você vai perguntar na entrevista. Indiferentemente de ser uma entrevista conduzida por um psicólogo ou até mesmo por um gestor da área, é importante que você saiba o que você quer que o candidato fale, quais são os aspectos que você gostaria que ele abordasse. O ambiente também é algo muito importante, né? E o ambiente, quando a gente fala, não é somente a questão física, né? A estrutura do ambiente. É a questão, né, do candidato se sentir à vontade, um ambiente, por exemplo, amplo, com uma boa luminosidade. Tudo isso interfere, né, nessa questão de um relacionamento saudável diante, né, da empresa. É uma imagem que a empresa já está vendendo, entre aspas, desde o processo inicial. Então, ainda assim, né, é importante destacarmos que a entrevista ela é importante ter aquela questão de não haver atrasos, não aceitar quaisquer interrupções. É importante observar atentamente o tempo de cada candidato, né? E se os demais candidatos respeitam o espaço do outro, é importante avaliarmos isso. Ao final, né, da entrevista, você conseguiu perceber todos os aspectos, né, as competências, as habilidades que o profissional precisa ter para pleitear o cargo, né, em questão. Você vai explicar, né, como vai acontecer o processo em si, se haverá mais etapas, se aquela foi apenas a primeira etapa ou, né, se vai haver outras, para sim
conseguirmos verificar um conhecimento acerca do processo. A avaliação. Em geral, essa avaliação ela pode ser imediatamente à saída do candidato, né? Ou então após todos os candidatos se apresentarem. Lembrando que isso pode ser, né, tanto numa entrevista individual quanto coletiva. Alguns gestores até priorizam a apresentação de todos os candidatos para que assim depois possam conversar sobre todos para chegar em um ponto comum, ok? Em relação, né, até o quinto item aqui, nessa questão de normas, entra na quebra-gelo, que eu falei com vocês agora há pouco no início, né? A questão, reforçando também, do roteiro da entrevista, que é de suma importância, e, principalmente, permitir gerar um ambiente confortável, de segurança, para que o candidato consiga se expressar. Alguns processos, né, como até operação, há necessidade de alguns testes específicos, tá? Então, pode ser que haja necessidade de uma prova de conhecimentos gerais, ou uma prova de conhecimentos mais específicos, como uma prova prática. Tem também provas mistas, né, que vai utilizar não só a aplicação de testes, mas também de outros artefatos que possam auxiliar em todo aí o processo. Os testes psicométricos, que são executados por psicólogos, né? Que seria justamente os testes psicológicos, tá? O teste de personalidade também é algo referente ao trabalho do psicólogo, seja o psicólogo da empresa ou uma empresa terceirizada, né? Que seja contratada aí, uma agência de recrutamento, de seleção, ok? Então, em geral, os testes de personalidade, eles são realizados para verificar circunstâncias do perfil, da personalidade da pessoa, ok? Temos também, né, técnicas de simulação que são muito eficazes durante todo esse processo. As agências de recrutamento utilizam, mas assim, geralmente fica a critério da agência, né? Ela pode oferecer esse serviço ou não. Em cargos assim estratégicos, que geralmente é mais utilizado, ok? Que aí eles pegam mais essa questão da entrevista por competência e fazem certas técnicas de simulação de acontecimentos, de fatos, para verificar mesmo capacidade de gestão, liderança, ok? Coloquei para vocês essa questão que eu acho muito importante informar, né, em relação à integração do trabalhador, mesmo antes dele fazer parte da empresa. Justamente a missão, os objetivos, né, da organização, a política, a estrutura organizacional, dias de pagamento, salários, os benefícios, o horário de trabalho, a apresentação do gestor, né, que está ali junto com o profissional do RH, e o supervisor em si, né, que, vamos supor, nós podemos colocar aí o técnico diante desse quesito que nós estamos avaliando, ele precisa explicar também os principais produtos e serviços que aquela área ali executa, quais são as regras e regulamentos, os procedimentos de segurança que são de suma importância serem efetivados, né? As responsabilidades confiadas aos profissionais que serão selecionados, né? As tarefas, os objetivos, o visual geral do cargo em si, a apresentação aos colegas, tá? Isso também é importante, se caso, né? Porque em algumas entrevistas pode acontecer de, por exemplo, vir o técnico, um operador 3 e um estagiário, por exemplo, da área. Então, é importante que o supervisor apresente também nessas pessoas, que dê abertura para que elas possam até mesmo fazer questionamentos aos profissionais, ok?
A análise e descrição do cargo é algo também muito importante, porque isso precisa ser seguido à risca. É algo que muitas das vezes a gente define lá na questão do recrutamento, mas entrelaça muito com a questão da seleção, porque é o que faz, quando faz, como faz e o porquê faz. Esses 4 itens precisam estar muito claro dentro da cabecinha do técnico, do gestor em si, né, do líder, do supervisor, da pessoa que está ali fazendo a entrevista, né, o processo de seleção em si. Por quê? É importante avaliar esses itens se a pessoa tem essas habilidades e competências de acordo com o cargo que ela irá pleitear, tá? Então, aí ainda fala aqui abaixo, né, essa análise. É importante perceber, especificar, né, os requisitos mentais, físicos, as responsabilidades, as condições de trabalho. Então, tudo isso envolve, né, essa análise e descrição dos cargos. Aqui eu coloquei também um esqueminha para vocês que eu achei interessante. Como que funciona, assim, a estrutura básica das etapas? Primeira questão, solicitação da vaga. A vaga precisa ser aberta. Posteriormente, alinhamento do perfil, né, a definição. Depois que tem o perfil, já abriu a vaga, então vamos inscrever os candidatos. Analisou os currículos, fez a entrevista individual, né, ou a entrevista de grupo, né, coletiva, a bateria de testes, que fica a cargo do profissional, né, de psicologia, o parecer do associado, ou seja, não só da equipe ali de recrutamento, seleção, mas também de todos os envolvidos no processo, para que assim chegue em um perfil final, né? Um candidato selecionado para que ocorra o processo de admissão. Aqui eu achei interessante colocar, porque muitas das vezes tem alguns itens que os gestores gostam de avaliar e são importantes. Entra dentro do que a gente conversou na outra matéria, do chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento vai abarcar justamente os 2 itens, tanto a habilidade quanto a atitude nesse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. É importante vocês avaliarem essas habilidades e as atitudes, bem como esses itens, se a pessoa é mais introvertida ou extrovertida, se a pessoa é mais flexível ou inflexível, se é autoritário ou é mais moderador, né? Se é paciente ou se é inseguro, emocionais ou racionais, imaturos ou maduros, formais ou informais, falantes ou inconsistentes. É importante fazer toda essa análise, né? Como um todo durante o processo de seleção, para que chegando nesses candidatos finais, nós possamos alinhar um perfil aí o mais assertivo possível. A avaliação de desempenho, ela é muito importante, não só dentro, né, da questão da escolha do candidato em si, né? Mas também em todo o processo. A partir do momento que você tem ali uma área que tem uma avaliação de desempenho bem assertiva, que todos os trabalhadores têm aquele alinhamento ali adequado, fica mais fácil até para você trazer um novo trabalhador, seja por meio, né, de um recrutamento interno ou de um recrutamento externo, como nós já conversamos. Então, é importante que a pessoa que faça avaliação de desempenho, né, que a gente chama de AD, ela tenha ali um conhecimento mais específico, né, que ela consiga desenvolver aqueles métodos de avaliação de desempenho de maneira mais fluida possível, tá? Aqui eu coloquei alguns dados mesmo da avaliação de desempenho, né? Igual aqui pela entrevista, quais são as metas, os objetivos que é interessante ser estipulado, né? E ir além disso, né? É importante que a ideia, o desempenho, as falhas também, né? Sejam sempre
evidenciadas de uma forma confortável, que a pessoa consiga compreender e, além de compreender as falhas, aprender como mudar. Não adianta eu focar no comportamento errado da pessoa e não propor soluções. Então, a avaliação de desempenho, ela também auxilia muito esse processo de feedback, porque é importante que a pessoa veja aonde ela está, por exemplo, errando e que ela saiba como fazer, como conduzir, ok? Então, a avaliação de desempenho vem justamente para que a pessoa possa progredir na carreira. Então, em geral, o analista, né, a pessoa que tem esse conhecimento específico, que executa a avaliação de desempenho, ela poderá identificar líderes competentes, simplificar as avaliações de forma, né, que os funcionários consigam ter essa ascensão, como falamos agora, adequar a administração de salários, né? Às vezes, infelizmente, isso acontece, da pessoa ter o mesmo cargo, a mesma atividade, né? Porém, ter salários diferentes. Então, essa questão da equiparação salarial é importante também avaliar, né? Armazenar as informações trazidas, né, pela pessoa ali que está passando pela avaliação de desempenho. Então, tem todo aí um planejamento dentro dessa avaliação de desempenho. O treinamento, ele precisa existir posteriormente a uma avaliação de desempenho, porque através dessa avaliação de desempenho de toda uma equipe, você vai identificar certas falhas que precisarão sim ser corrigidas, serem sanadas. Então, o treinamento ele vem justamente para dar esse embasamento, para auxiliar todo esse processo, tá? Seja, né, dessa questão da avaliação de desempenho, seja também por parte de integração de um novo colaborador, né? Ou algum conhecimento específico que há necessidade de que todos os trabalhadores recebam, né? Mas, em geral, é importante avaliar, né, a necessidade coletiva e individual, tá, dos trabalhadores, diante de algum problema, né? A questão pessoal também, né? Até coloquei aqui, deixa eu ver se eu volto. Problemas de produção, pode gerar treinamentos, problemas pessoais, tá? E também a questão da integração, como falamos agora há pouco, né? É importante que o superior imediato, ele tente inserir no cotidiano, né, dessa pessoa que está chegando à instituição, informações acerca da empresa, a história, o desenvolvimento, o produto que ela realiza, né, os direitos, deveres, como funciona ali a empresa em si, tá bom? Então, nossos slides foram esses mesmo, né, em relação ao nosso conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode estar me sinalizando que nós vamos conversando, ok? Abraço e até a próxima aula, pessoal!